Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sequência de estudos sobre o céu. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição cósmica, ou seja, a criação redimida e o reino vindouro, tá bom? Nós vamos estar olhando ali Romanos capítulo 8. Vocês têm aí na tela versículos 18 a 25, mas eu quero enfatizar somente o versículo 19, que diz assim: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, irmãos, nós vamos observar que a ressurreição dos crentes é o evento escatológico que vai iniciar, que vai inaugurar a redenção da criação inteira. A natureza, o cosmos, as nações e a cultura, tudo isso, irmão, todas elas aguardam esse momento. Por quê? Porque a sua própria libertação está atrelada, está ligada à glorificação dos filhos de Deus. Ou seja, quando ressuscitarmos, tudo aquilo que existe também, irmãos, vai passar por uma mudança. E nós vamos observar aí, irmãos, que quando nós falamos em ressurreição, muitos crentes hoje eles pensam apenas em corpos individuais que vão voltar à vida. Mas a Bíblia, ela fala de uma ressurreição que abrange todo o universo. A ressurreição dos filhos de Deus, irmãos, ela é um ponto crucial na história, porque ela vai mudar a história de tudo aquilo que nós conhecemos. É quando a criação vai começar a cantar, a viver novamente. O céu atual, o céu hoje, ali onde os salvos estão, ele ainda não é o estado final, porque Deus ainda não completou a sua obra de redenção. Então, irmãos, nós vamos focar nesse simples estudo duas verdades interessantes. A primeira, por que que toda a criação ela espera a nossa ressurreição? E a segunda, nós vamos observar quão abrangente será essa ressurreição. Então, a primeira questão é, por que toda a criação ela espera a nossa ressurreição, irmãos? Nós vamos observar a primeira coisa, porque ela foi sujeita à maldição por causa do homem. Nós observamos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19, quando o homem caiu, Deus amaldiçoou não somente o homem, mas toda a humanidade, toda a criação ficou debaixo daquela maldição. Então, irmãos, a criação ela não caiu sozinha. Ela foi atingida justamente pelo juízo de Deus sobre o pecado de Adão. O solo, os animais, o ciclo da vida, tudo isso foi marcado pela queda. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, Deus diz: Maldita é a terra por tua causa. Então, a partir desse momento, irmãos, a natureza ela se tornou cenário de sofrimento. Entrou na história da criação os terremotos, doenças, a desertificação, o próprio desequilíbrio ecológico. Mas tudo isso começou não como parte do plano original de Deus, mas foi justamente como consequência da própria queda do homem. A segunda coisa que nós vamos observar, por que que a criação espera a nossa ressurreição, é porque ela está em cativeiro e ela geme. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versículos 20 em diante. Nesse trecho, irmãos, Paulo ele personifica a criação como alguém que sofre. Ele mostra ali que ela geme, mas, segundo Paulo ensina, ela não geme em agonia final. Ela geme como quem está em trabalho de parto. Ou seja, esse é um gemido que tem esperança, porque ela aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Quando os filhos forem glorificados, a criação ela vai ser redimida. Então veja que a libertação da criação não é uma troca de planeta. Deus vai redimir, como ele vai fazer com os nossos corpos também. E a terceira coisa, irmãos, que nós vamos observar porque a criação espera a nossa ressurreição, é justamente porque ela vai ser o palco da glória de Deus. João, em Apocalipse 21, ele diz: Vi novo céu e nova terra. Então observe, irmãos, que a criação atual, ela vai ser renovada, ela não vai ser destruída. Pedro diz que os elementos serão dissolvidos, lá em 2 Pedro capítulo 3, serão dissolvidos, não serão aniquilados. Sabe o que que é isso? É purificação, não é substituição. Então veja que assim como o nosso corpo ressurreto não será outro corpo, mas vai ser esse mesmo corpo mais transformado, a nova terra também vai ser esta mesma terra, porém glorificada.
Então veja, irmãos, não é por acaso que os 2 primeiros capítulos da Bíblia começam ali com a criação dos céus e da terra, e os 2 últimos capítulos começam com a recriação, trazendo então novos céus e nova terra. Então tudo que foi perdido lá no início vai ser restaurado lá no fim. E veja, irmãos, muitas coisas serão acrescentadas, além disso, que estudaremos com certeza em vídeos mais à frente. E a segunda coisa, irmãos, que vamos observar no nosso estudo, quão abrangente é a ressurreição. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai falar muito sobre a questão da ressurreição. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 15 é conhecido como o capítulo da ressurreição. Nós vamos observar nisso tudo, irmãos, que a ressurreição ela vai ser algo pessoal, mas também vai ser algo coletivo e cósmico. Irmãos, a maioria dos crentes hoje entende que nós vamos ser ressuscitados, mas essas pessoas esquecem que Deus vai ressuscitar tudo aquilo que foi corrompido pela queda. E isso vai incluir o quê? O cosmos, tá? Toda a criação, o espaço, os planetas, galáxias, a própria natureza animal, a Bíblia nos ensina, a cultura humana, João vai falar em Apocalipse capítulo 21, as nações, João vai falar em Apocalipse 22, o próprio trabalho, a arte, a música, a ciência, tudo isso, irmão, vai ser purificado. E tudo isso vai ser redirecionado para o quê? Para a glória de Deus. Então veja que a redenção ela é total. Por quê? Vamos observar que na ressurreição ou na redenção, desculpem, Deus ele reconcilia consigo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Vamos observar também, irmãos, que a abrangência da ressurreição vai fazer com que os justos sejam separados dos ímpios. João, lá no capítulo 5 do Evangelho, versículos 28 e 29, ele vai dizer que os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então veja, irmãos, que a ressurreição dos justos vai ser uma ressurreição gloriosa, mas os ímpios também vão ressuscitar, mas eles vão ressuscitar para quê? Para a condenação eterna. Isso reforça, irmãos, que a ressurreição não é o fim da história, mas ela é o início do juízo final e da própria restauração universal. Outra coisa que vamos observar é que a ressurreição ela vai abranger a própria cultura como um todo, mas a cultura, irmãos, redimida. João fala isso em Apocalipse capítulo 21. Ele vai dizer que as nações andarão à sua luz, tá? Ele vai estar ali falando sobre a Nova Jerusalém. Ele vai dizer também que os reis da terra trarão a ele a sua glória. Isso aponta o quê, irmãos? Aponta para uma continuidade cultural, uma continuidade histórica, uma continuidade purificada e santificada. A cidade de Deus, que é apresentada por João, ela não é vazia. Ela é cheia de criação glorificada, ela é cheia de produtos humanos, ela é cheia, irmãos, de coisas redimidas. Então veja que quando nós olhamos tudo isso, nós vamos observar que a ressurreição ela também abrange o quê? Abrange o próprio trabalho, que não vai mais ser penoso, porque o trabalho penoso é fruto da queda, mas será um trabalho o quê? Prazeroso, um trabalho frutífero. Vamos observar também que a ressurreição ela vai atingir as relações humanas, não vai haver mais a inveja, o orgulho, a mentira, o domínio. Vai abranger também, sabe o que? A própria arte, porque a arte também ela vai se expressar ali como adoração. A ciência, irmãos, porque vai ser a contemplação da glória de Deus na própria criação. A política, então, vai ser substituída pelo governo direto de Cristo e com o papel delegado ao quê? Aos redimidos também, ou seja, reinaremos com o próprio Senhor na ocasião. Concluindo, irmãos, a ressurreição não é um evento privado de escape, mas ela é a conclusão, é o ápice ali do plano eterno de Deus, porque ele vai então restaurar tudo aquilo que foi corrompido, conforme João fala em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. Então a ressurreição, meus irmãos, ela vai ser física, ou seja, o nosso próprio corpo, ela vai ser pessoal,
manteremos a nossa identidade, cada um vai manter sua identidade, vai ser comunitária, ou seja, a igreja glorificada naquela ocasião, vai ser cósmica, porque vai abranger toda a criação, vai ser cultural, porque ela vai centralizar também ali a continuidade da história humana, mais uma história humana redimida, e escatológica, porque a eternidade é sob o governo do próprio Senhor Jesus Cristo naquela ocasião. Então, como podemos aplicar, irmãos, tudo isso na nossa vida? Espere com paciência ativa, ou seja, o mundo presente ele está em agonia, mas essa agonia, lembra, ela é uma agonia de parto, não é uma agonia de morte. Então, trabalhe para Deus hoje com os olhos lá na glória futura. Viva também com uma visão redentiva, ou seja, tudo que você faz, tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você ensina, planta ou constrói, tudo aquilo que você cuida, tudo aquilo que você compõe, lembra, vai ter reflexos eternos se feitos em Cristo. Paulo diz: nada no Senhor é vão. Também valoriza a criação. O mundo ele não vai ser descartado, ele vai ser renovado, lembra bem disso. Então você deve cuidar dele com responsabilidade, obviamente sem idolatria. Proclame a esperança da ressurreição. No mundo, irmãos, que é hoje obcecado por juventude, as pessoas não querem envelhecer, no mundo hoje obcecado pelo medo da morte, anuncie que a vida eterna está em Cristo. E essa vida eterna será o quê? Corpo, terra, cidade, glória. Por fim, meus amados, se você está em Cristo, você não apenas está ali salvo da condenação, você está inserido em um plano cósmico de redenção. Mas se você está fora de Cristo, a sua ressurreição vai ser apenas para o juízo. João fala isso no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Então, hoje é o tempo de receber o Evangelho. Hoje é o tempo da salvação. Crê em Cristo, porque o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, ele vai reinar para sempre. Vai reinar em corpo, vai reinar sobre essa terra, vai reinar entre o seu povo. Apocalipse 11:15, João diz: os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, que Cristo reine na sua vida, na sua história e na eternidade sobre você. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Obrigado a todos vocês que têm acompanhado, todos vocês aí que têm dado um feedback, né, tanto aí pelo canal do YouTube quanto pelo WhatsApp. Que Deus esteja aí abençoando ricamente a cada um de vocês, meus irmãos, e possamos crescer, aprender cada vez mais do Senhor. E, se o Senhor permitir, continuaremos a estudar sobre o céu em outros vídeos, tá bom? Que Deus esteja na frente da sua família, cuidando e sustentando sempre o seu lar. Não esqueça aí de dar um curtir no vídeo, de compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se lá. Como eu sempre digo, dê aquela moral lá no nosso YouTube, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe ricamente a cada um e até a próxima.